O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 7. O Mestre Vijay Goswami. Quinta-feira, 14 de dezembro de 1882. Era depois do meio-dia. Sri Ramakrishna sentou-se na cama após um curto descanso do meio-dia. Vijay, Balaram, M. e alguns devotos estavam sentados no chão com os rostos voltados para o mestre. Através da porta podiam ver o sagrado rio Ganges. Como era inverno, todos estavam bem agasalhados. Vijay estava com cólica e havia trazido alguns remédios. Vijay era um sacerdote pago do Sadharam Brahmo Samaj, mas havia muitas coisas sobre as quais não podia concordar com as autoridades do Samaj. Vinha de uma família muito nobre de Bengala, notória pela piedade e outras qualidades espirituais. Advaita Goswami, um de seus remotos ancestrais, havia sido companheiro de Sri Chaitanya. Assim o sangue de um grande amante de Deus corria em suas veias. Como participante do Brahmo Samaj, Vijay sem dúvida, meditava em Brahman sem forma. Mas o amor inato a Deus, herdado de seus ilustres ancestrais, estava simplesmente esperando o momento adequado para se manifestar em toda a sua doçura. Daí Vijay ter sido irresistivelmente atraído pelo estado de intoxicação divina de Sri Ramakrishna e frequentemente buscava sua companhia. Ouvia com muito respeito as palavras do mestre. Juntos, dançavam em êxtase do amor divino. Era dia de semana. Geralmente os devotos vinham em grande número visitar o mestre, aos domingos. Por isso, aqueles que queriam conversar intimamente com ele, visitavam-no durante a semana. A conversa girou em torno de um jovem chamado Vishnu, que vivia em Aryadaya, que recentemente suicidara-se, cortando a garganta com uma navalha. Mestre, sinto-me mal ao ouvir falar da morte de um jovem. Era estudante e costumava vir aqui. Disse-me inúmeras vezes que não podia desfrutar a vida do mundo. Havia vivido com alguns parentes nas províncias ocidentais e naquela época tinha o hábito de meditar em solidão, nos campos, colinas e florestas. Contou-nos que tinha visões de muitas formas divinas. Talvez esta tenha sido sua última encarnação. Deve ter cumprido quase todos seus deveres no nascimento anterior. O pouco que lhe faltara, talvez tivesse terminado nessa. Deve-se admitir que há tendências herdadas de encarnações anteriores. Há a história de um homem que estava praticando a Shaiva Sadhana. Adorava a Mãe Divina numa floresta densa. Primeiro teve muitas visões terríveis. Finalmente um tigre atacou e matou-o. Outro homem que passava no local, sentindo a aproximação de um tigre, havia subido numa árvore. Depois desceu e encontrou prontos os preparativos para a adoração. Fez alguns ritos purificadores e sentou-se em cima do cadáver. Mal havia começado o japa, quando a Mãe Divina apareceu e disse-lhe: "Meu filho, estou muito contente com você. Aceite uma graça minha." Ele curvou-se ante os pés de lótus da deusa e disse: "Posso fazer-te uma pergunta, mãe? Estou perplexo com tua ação. O outro homem teve tanto trabalho para arranjar todas as coisas para teu culto e há tanto tempo vem tentando propiciar-te, mas tu não lhe concedeste tua graça. E eu, que não entendo nada de culto, que não fiz nada, que não tenho devoção, nem conhecimento, nem amor, que não pratique quaisquer austeridades, estou recebendo tua graça." A Mãe Divina disse-lhe rindo: "Meu filho, você não se lembra de suas encarnações anteriores. Durante muitas encarnações você tentou propiciar-me por meio de austeridades. Como resultado dessas austeridades, todas essas coisas vieram-lhe à mão e você foi abençoado com minha visão. Agora, peça-me uma graça." Um devoto ficou assustado só em ouvir falar em suicídio. "Mestre, o suicídio é sem dúvida um pecado hediondo. Um homem que se mata tem que voltar várias e várias vezes a esse mundo para sofrer. Mas não considero suicídio o fato de uma pessoa deixar o corpo depois de ter tido a visão de Deus. Não há nenhum mal em deixar o corpo dessa maneira. Depois de atingir conhecimento, certas pessoas abandonam o corpo.
Depois que a imagem de ouro for moldada na argila, pode-se guardar ou quebrá-la. Há muitos anos, um jovem de mais ou menos 20 anos, costumava vir ao templo, procedente de Baranagore. Seu nome era Gopal Sen. Em minha presença experimentava um êxtase tão intenso, que Ridai tinha que segurá-lo por medo de que ele caísse e quebrasse as pernas. Um dia esse jovem tocou meus pés e disse: Senhor, não poderei vê-lo nunca mais. Quero despedir-me do Senhor. Alguns dias depois, soube que havia deixado o corpo. Disse que há 4 tipos de pessoas: os ligados, os que aspiram à liberação, os liberados e os sempre perfeitos. Esse mundo é como uma rede de pescar. Os homens são os peixes e Deus, cuja maia criou esse mundo, é o pescador. Quando os peixes são apanhados pela rede, alguns tentam arrebentar as malhas para sair. São como os homens que lutam pela sua liberação, mas não conseguem de jeito algum escapar. Apenas uns poucos conseguem pular da rede, fazendo um grande barulho, e então, as pessoas dizem: ah, lá vai um grande. Desta maneira, 3 ou 4 atingem a liberação. Alguns peixes são tão cuidadosos por natureza que jamais são apanhados pela rede. Alguns seres pertencentes à classe dos sempre perfeitos, como Narada, jamais são apanhados pelas malhas do mundanismo. A maioria dos peixes é fisgada, mas não são conscientes da rede e de sua morte iminente. Ao serem apanhados, começam a correr por toda a rede, tentando esconder-se na lama. Não fazem o menor esforço para se libertar, ao contrário, afundam-se cada vez mais na lama. Esses peixes são como homens apegados. Ficam tranquilos, dentro da rede, porque pensam que estão seguros aí. Uma pessoa ligada está imersa no mundanismo, em mulher e ouro, tendo mergulhado fundo no lodo da degradação, mas mesmo assim, acredita que está muito feliz e segura. Os liberados e os que buscam a liberação, consideram o mundo um poço fundo. Não gozam os prazeres dele, portanto, depois de alcançarem o conhecimento, a realização de Deus, alguns deixam o corpo, mas certamente isso é raro. As pessoas ligadas, enredadas pelo mundanismo, não se apercebem de sua situação. Sofrem tanta miséria e agonia, enfrentam tantos perigos, mas não acordam. O camelo gosta de comer arbustos com espinhos. Quanto mais come espinhos, mais sangue sai de sua boca. Sem dúvida, ele tem que comer plantas com espinhos e jamais desistem delas. O homem do mundo sofre tanta tribulação e aflição, mas esquece de tudo em poucos dias e recomeça sua antiga vida. Suponhamos um homem que perdeu a esposa ou que ela lhe foi infiel. Ele casa-se de novo. Ou então, veja o exemplo de uma mãe. O filho morre e ela sofre uma dor amarga, mas passados alguns dias, esquece-se de tudo. A mãe, tão abalada pelo sofrimento há dias atrás, agora cuida da aparência e coloca as joias. Um pai tem um grande baque financeiro com o casamento das filhas, mas, contudo, continua tendo filhos ano após ano. Algumas pessoas arruinam-se com questões judiciais, mas continuam voltando aos tribunais da mesma maneira. Há homens que não podem alimentar os filhos que têm, vesti-los, nem dar-lhes uma casa decente para morar, no entanto, continuam pondo mais filhos anualmente no mundo. Também, as pessoas mundanas são como uma cobra tentando engolir uma toupeira. Ela não pode engoli-la, nem soltá-la. Uma alma ligada pode até ter realizado que o mundo carece de substância, que o mundo é como uma ameixa de porco, apenas caroço e casca. No entanto, não pode abandoná-lo e dirigir a mente para Deus. Uma vez encontrei um parente de Keshab Sen, de 50 anos de idade. Estava jogando baralho. Como se ainda não tivesse chegado o tempo dele começar a pensar em Deus. Há uma outra característica da alma ligada: se atirar de seu ambiente mundano para um espiritual. Não aguenta. O verme que vive na sujeira sente-se muito feliz aí e desenvolve-se muito bem. Morreria se fosse colocado numa vasilha de arroz. Todos permaneceram em silêncio. Vigiai. Como deve ser o estado mental de uma alma ligada para conseguir liberação? Mestre, ele pode se desapegar de mulher e ouro se, pela graça de Deus, cultivar um espírito de forte renúncia. O que é forte renúncia? Quem tem apenas um espírito moderado de renúncia diz:
Bem, tudo acontecerá no devido tempo. Deixe-me agora simplesmente repetir o nome de Deus. Mas um homem com forte espírito de renúncia sente-se ansioso por Deus, como uma mãe pelo filho. Um homem com forte renúncia só procura Deus. Olha o mundo com um poço profundo e sente-se como se estivesse a ponto de afundar nele. Olha os parentes como se fossem cobras venenosas e quer fugir deles. Foge. Jamais pensa: deixe-me primeiro fazer algo por minha família e depois pensarei em Deus. Possui grande determinação interna. Vou contar uma história sobre forte renúncia. Uma vez houve uma seca, em certa parte do país. Os fazendeiros começaram a construir grandes canais para trazer água a seus campos. Um fazendeiro ficou fortemente determinado. Jurou que só pararia de cavar quando o canal estivesse ligando seu campo ao rio. Começou a trabalhar. Chegou a hora do banho e a esposa enviou-lhe a filha até ele, trazendo-lhe óleo. Pai, disse-lhe a moça, já está tarde. Esfregue o corpo com óleo e tome banho. Vá embora. Trovejou o fazendeiro. Tenho muito o que fazer agora. Já havia passado do meio-dia e o fazendeiro continuava a trabalhar no campo. Nem mesmo pensava no banho. Desta vez veio a esposa que disse-lhe: por que você não tomou banho? A comida está esfriando. Você exagerará em tudo. Poderá terminar o resto amanhã ou mesmo hoje, depois do jantar. O fazendeiro repreendeu-a com veemência. Correu em sua direção com uma enxada na mão, gritando: o quê? Você perdeu o juízo. Não está chovendo. As plantações estão morrendo. O que as crianças vão comer? Vamos todos morrer de fome. Jurei não tomar banho nem comer hoje, enquanto não tiver levado água para meu campo. A esposa percebeu seu estado de espírito e saiu correndo, assustada. Depois de um dia de intenso trabalho, com as costas doloridas, o fazendeiro conseguiu ligar seu campo ao rio. Então sentou-se, vendo a água correndo para o campo, fazendo um som murmurante. A mente estava cheia de paz e alegria. Foi para casa, chamou a esposa e disse-lhe: agora dê-me o óleo e prepare o fumo. Com a mente serena, tomou banho, comeu e foi dormir com o coração feliz. A sua determinação foi um exemplo de forte renúncia. Havia um outro fazendeiro que estava também construindo um canal para levar água até seu campo. Também a esposa foi até onde ele estava e disse-lhe: é muito tarde. Venha para casa. Não é necessário sobrecarregar-se de tanto trabalho. O fazendeiro quase não protestou, pôs a enxada de lado e disse a ela: sim, vamos para casa, já que você me pede. Todos riem. Aquele homem jamais conseguiu irrigar seu campo. É um exemplo de renúncia moderada. Assim como sem uma forte determinação o fazendeiro não pôde trazer água para seu campo, sem uma ânsia intensa um homem não pode realizar Deus. Vigiai, porque você não está vindo aqui com tanta frequência como antes. Vigiai, Senhor, gostaria, mas não estou livre. Aceitei trabalhar no Brahmo Samaj. Mestre, é mulher e ouro que aprisionam o homem e lhe tiram a liberdade. É a mulher que cria a necessidade de ouro. Por causa dela o homem torna-se escravo de outro e perde a liberdade. Então não mais pode agir como quer. Os sacerdotes do templo de Govindaji, em Jaipur, eram no início celibatários e nessa época tinham uma natureza poderosa. Uma vez o rei de Jaipur mandou chamá-los, mas eles não atenderam e disseram ao mensageiro: diga ao rei para vir nos ver. Depois de muita consulta, o rei e os ministros resolveram casá-los. Desde então o rei nunca mais teve que pedir que eles viessem. Espontaneamente vinham e diziam: Sua Majestade, viemos com nossas bênçãos. Aqui estão flores sagradas do templo. Dignai-vos Vossa Majestade, aceitá-las. Vinham ao palácio porque agora estavam sempre querendo dinheiro para uma coisa ou outra. Construção de uma casa, cerimônia do arroz para seus nenéns ou para rituais ligados à educação dos filhos. Há a história dos 1.300 Nedas e 1.200 Nedis. Virabhadra, filho de Nityananda Goswami, tinha 1.300 discípulos cabeças raspadas. Haviam alcançado grandes poderes espirituais. Aquilo alarmou seu mestre. Meus discípulos alcançaram grandes poderes espirituais, pensou Virabhadra. O que dizem para uma pessoa, acontece.
Onde quer que vão, criam situações conflitantes, porque as pessoas que os ofendem sem querer, irão lamentar-se. Assim pensando, Virabhadra, um dia, chamou-os e disse-lhes: venham me ver depois de fazerem suas práticas diárias às margens do Ganges. Os discípulos tinham uma natureza espiritual tão elevada que, enquanto meditavam, podiam entrar em samadhi e ficar sem perceber a água do rio em cima de suas cabeças na maré alta. Quando a maré baixa vinha, ainda estavam absorvidos em meditação. No entanto, 100 desses discípulos anteciparam o que seu instrutor ia lhes pedir. Para não terem que desobedecer suas ordens, rapidamente desapareceram antes de serem chamados. Por conseguinte, não foram ver Virabhadra com os outros. Os restantes 1.200 foram ter com seu instrutor depois da meditação. Virabhadra disse-lhes: essas 1.200 monjas lhe servirão. Peço que se casem com elas. Como vos agradar, reverendo senhor, disseram, mas 100 de nós foram embora. Daí por diante cada um dos 1.200 discípulos teve uma esposa. Consequentemente perderam todos os poderes espirituais. Suas austeridades não mais tiveram o ardor inicial. A companhia de mulher roubou-lhes sua espiritualidade, porque destruiu-lhes a liberdade. Avijai, você mesmo percebeu quanto caiu por ser dominado pelos outros. Vemos pessoas com muitos cursos universitários, letrados com vasta educação inglesa, que aceitam trabalhar para os senhores ingleses e são diariamente pisoteados por suas botas. A única razão é mulher. Casaram-se e fizeram uma feira de alegria com suas esposas e filhos. Agora não podem voltar atrás por mais que queiram. Daí todos esses insultos e humilhações, todo esse sofrimento proveniente da escravidão. Quando um homem realiza Deus, devido a um intenso desapego, não mais fica ligado à mulher. Mesmo que tenha de levar a vida de chefe de família, está livre de medo e de apego à mulher. Suponhamos que haja 2 ímãs, um pequeno e um grande. Qual deles irá atrair o ferro? O maior, é claro. Deus é o ímã maior. Comparado com ele, a mulher é o menor. O que pode mulher fazer? Um devoto: Senhor, então devemos odiar as mulheres? Mestre, aquele que realizou Deus não pode mais olhar uma mulher com os olhos de desejo. Então, não tem mais medo dela. Percebe claramente que as mulheres são apenas muitos aspectos da Mãe Divina. Ele as adora como a própria mãe. Avijai, venha aqui de vez em quando. Gosto muito de vê-lo. Vijay, tenho muito trabalho no Brahmo Samaj. É por isso que não posso vir aqui sempre, mas eu visitarei sempre que for possível. Mestre, Avijay, o dever de um instrutor religioso é certamente difícil. Não se pode ensinar alguém sem mandato direto de Deus. As pessoas não lhe ouvirão se você ensinar sem essa autoridade. Esse ensinamento não tem a força atrás de si. Deve-se primeiro realizar Deus através da disciplina espiritual ou outros meios. Assim, escudado com a autoridade vinda de Deus, pode uma pessoa dar palestras. Depois de receber o mandato de Deus, pode se tornar instrutor, fazer conferências em qualquer lugar. Quem recebe a autoridade de Deus, também recebe poder dele. Só então poderá desempenhar a difícil tarefa de instrutor. Um arrendatário sem importância resolveu mover uma ação contra um grande proprietário. As pessoas pensaram que havia alguém poderoso atrás dele. Talvez um outro grande proprietário estivesse por trás desse caso. O homem é uma criatura insignificante. Não pode exercer a difícil tarefa de instrutor sem receber o poder diretamente de Deus. Vijay, os ensinamentos do Brahmo Samaj não trazem salvação aos homens. Mestre, como é possível para um homem libertar um outro da escravidão do mundo? Só Deus, o Criador dessa Maya enfeitiçadora, pode salvar os homens da Maya. Não há outro refúgio, além do grande mestre, Satchidananda. Como será possível para os homens que não realizaram Deus ou receberam sua ordem, que ainda não estão fortificados pelo poder divino, salvar outros da prisão do mundo? Um dia, enquanto passava pelo Panchavati, a caminho do bosque de pinheiros, ouvi uma grande rã coachando. Pensei que ela havia sido agarrada por uma cobra. Quando voltei, ainda ouvi seu terrível coaxo. Olhei e vi que ela havia sido apanhada por uma cobra d'água, que não podia engoli-la nem soltá-la.
Por isso não tinha fim o sofrimento daquela pobre rã. Pensei que ela havia sido apanhada por uma grande serpente e nesse caso, teria sido silenciada depois de no máximo 3 quartos. Tratava-se, porém, de uma simples cobra d'água. Ambas tinham que passar por toda aquela agonia. O ego de um homem fica destruído depois de 3 quartos, por assim dizer, se cair nas mãos de um mestre verdadeiro, mas se o instrutor ainda não estiver maduro, então ambos, discípulo e mestre, têm que suportar sofrimento sem fim. O discípulo não pode se livrar nem do ego nem dos grilhões do mundo. Se o discípulo cai nas garras de um mestre incompetente, não alcança a liberação. Vigiai, Senhor, por que estamos tão ligados assim? Porque não vemos Deus. Mestre, Maya nada mais é do que o egoísmo de uma alma encarnada. Este egoísmo cobriu tudo como um véu. Todas as tribulações terminam quando o ego morre. Se, pela graça de Deus, o homem somente uma vez realizar que não é quem faz, então, imediatamente, torna-se um Jivan Mukta. Embora viva no corpo, está liberado. Não tem mais nada a temer. Esta Maya, quer dizer, o ego, é como uma nuvem. O sol não pode ser visto por causa dessa nuvem fina, quando ela desaparece, pode-se vê-lo. Se, pela graça do Guru, o ego desaparece, então, vê-se Deus. Rama, que era o próprio Deus, estava apenas a 2 ou 3 cúbitos na frente de Lakshmana, mas Lakshmana não podia vê-lo porque Sita se interpunha entre eles. Lakshmana pode ser comparado ao Jiva e Sita a Maya. Não se pode ver Deus por causa da barreira na minha frente com esta toalha. Você não pode ver-me agora, embora eu esteja bem próximo. Assim também, Deus é o mais próximo de todos, mas não o podemos ver por causa de Maya que encobre tudo. O Jiva é apenas a encarnação de Satchidananda, mas desde que Maya ou ego criou vários upadis, ele esqueceu seu eu real. Cada upadi modifica a natureza do homem. Se ele usa uma elegante roupa preta bordada, logo verá cantarolando uma das canções de amor de Nidu Babu. Em seguida vai começar a jogar cartas e andar com uma bengala. Mesmo uma pessoa doente, quando calça suas botas, começa a assobiar e sobe a escada como um inglês, pulando um degrau atrás do outro. Se está com uma caneta na mão, começa a rabiscar em qualquer papel que consegue, tal o poder da caneta. Dinheiro também é um grande upadi. Sua posse modifica uma pessoa. Ela não é mais a mesma. Um Brahmin costumava frequentar o templo. Aparentemente era muito modesto. Um dia fui a Konagar com Bridade. Ao descermos do barco, vimos o Brahmin sentado à beira do Ganges. Pensávamos que estivesse tomando ar fresco. Ao nos ver disse: "Olá, sacerdote. Como vai?" Reparei no tom de sua voz e disse a Bridade: "Esse homem deve ter ganho dinheiro. Por isso está falando assim." Bridade riu. Uma rã possuía uma rupia, que guardava no buraco. Um dia um elefante estava passando por cima do buraco quando a rã furiosa saiu e levantou a pata como que para dar um pontapé no elefante dizendo: "Como ousa caminhar sobre minha cabeça?" Tal é orgulho ocasionado pelo dinheiro. Uma pessoa destrói o ego depois de atingir o conhecimento. Ao alcançar o conhecimento, ela entra em samadhi e o ego desaparece. É muito difícil, porém, obter tal conhecimento. Dizem os Vedas que um homem entra em samadhi quando a mente atinge o 7º plano. O ego só pode desaparecer quando uma pessoa entra em samadhi. Onde normalmente mora a mente de um homem? Nos 3 primeiros planos. São os órgãos de excreção e reprodução e o umbigo. Neste plano a mente está apenas mergulhada no mundanismo, apegada à mulher e ouro. Um homem vê a luz de Deus quando a mente mora no plano do coração. Vê a luz e exclama: "Ah! O que é isto? O que é isto?" O plano seguinte está na garganta. Quando a mente mora ali, a pessoa gosta somente de ouvir e de falar de Deus. Quando a mente sobe para o plano seguinte, na testa, entre as sobrancelhas, vê somente a forma de Satchidananda e deseja tocar e abraçá-la. Mas não pôde fazê-lo. É como a luz da lanterna que se pôde ver mas não tocar. Sente-se como estivesse tocando a luz, mas na realidade, não está. Ao atingir o 7º plano, o ego desaparece completamente e o homem entra em samadhi. Vigiai. O que se vê ao se atingir o conhecimento de Brahman, após alcançar o 7º plano? Mestre,
O que acontece quando a mente atinge o sétimo plano não pode ser descrito. Uma vez que o navio entre nas águas escuras do oceano, não mais retornará. Ninguém sabe o que acontece com ele depois disso. Portanto, o navio não pode nos dar qualquer informação sobre o oceano. Uma vez uma boneca de sal resolveu medir a profundidade do oceano. Mal havia entrado na água, derreteu-se. Agora quem nos poderá dizer qual a profundidade do oceano? Quem poderia nos ter dado essa informação já se dissolveu na água. Atingindo o sétimo plano a mente fica aniquilada. O homem entra em samadhi. O que ele sente, não pode ser descrito por meio de palavras. O que torna alguém uma pessoa do mundo e apegada à mulher e ouro é o perverso. A interferência desse ego cria a diferença entre o Jiva e o Atman. A água parece estar dividida em duas partes se alguém colocar de uma vara no meio. Mas na verdade, há somente uma água. Parecem duas por causa da vara. Este eu é a vara. Remova e a água fica como antes. Agora, o que é este eu perverso? É o ego que diz: o que? Vocês não me conhecem? Tenho tanto dinheiro. Quem é mais rico do que eu? Se um ladrão rouba 10 rupias de um homem, primeiro tira o dinheiro do ladrão e depois dá-lhe uma boa surra. Mas o caso não fica por aí. O ladrão é levado para a polícia e por fim, para a cadeia. O eu mal diz: o que? O ladrão não sabia de quem ele estava roubando. Roubar minhas 10 rupias. Como ele ousa? Vigiai. Sem destruir um homem não pode se livrar do apego ao mundo e consequentemente, não pode experimentar Samadhi, então, seria mais prudente para ele seguir o caminho da Brahmajnana a fim de atingir Samadhi. Se o eu persistir no caminho da devoção, deve-se então, escolher o caminho do conhecimento. Mestre, é verdade, um ou dois podem livrar-se do eu pelo Samadhi, mas esses casos são muito raros. Você pode mergulhar em milhares de raciocínios, mas o eu ainda volta. Hoje corta-se a árvore pepal pela raiz, mas amanhã notamos um broto apontando. Portanto, se o eu tem que ficar, deixe que permaneça como eu servo. Enquanto viver deve-se dizer: ó Deus, tu és o amo e eu, teu servo. O que sente, eu sou o servo de Deus, seu devoto não faz qualquer mal a alguém. Doces causam acidez no estômago, sem dúvida, mas o açúcar candy é uma exceção. O caminho do conhecimento é muito difícil. Uma pessoa não pode obter conhecimento a não ser que se liberte do sentimento de que se é corpo. No Kali Yuga a vida está centralizada na comida. Não se pode descartar o sentimento de que é corpo e ego. Portanto, o caminho da devoção é prescrito para este ciclo. É um caminho fácil. Você atingirá Deus se cantar seu nome e glórias e orar a Ele com um coração anelante. Não há a menor dúvida a esse respeito. Suponhamos que uma pessoa desenhe uma linha na superfície da água com uma vara de bambu. Ela parece que está dividida em duas partes, mas a linha não permanece por muito tempo. O servo eu ou o devoto eu ou o filho eu são apenas uma linha desenhada com o ego e não é real. Vigiai, ao mestre. O Senhor nos pede que renuncie ao eu perverso. Há algum mal no eu servo? Mestre, o eu servo, isto é, o sentimento de que eu sou o servo de Deus, sou devoto de Deus, não causa mal a ninguém, muito pelo contrário, ajuda a realizar Deus. Vigiai. Bem, Senhor, o que acontece com a luxúria, raiva e outras paixões se alguém mantiver o servo eu? Mestre, se um homem realmente sente assim, então ele tem apenas a aparência da luxúria, raiva e semelhantes. Se, depois dele atingir Deus, considera-se como servo ou devoto de Deus, não pode ferir ninguém. Ao tocar a pedra filosofal, a espada transforma-se em ouro. Conserva a aparência de espada, mas não pode mais ferir. Quando o galho seco de um coqueiro cai, deixa apenas uma marca no tronco, indicando que já houve um galho naquele lugar. Assim também, a pessoa que atingiu Deus mantém somente a aparência do ego. Permanece nele somente a semelhança de raiva e luxúria. Torna-se como uma criança que não tem apego aos três gunas, sattva, rajas e tamas. Torna-se desapegada de uma coisa tão rapidamente quanto se apega. Você pode tirar dela uma roupa que vale 5 rupias ou uma boneca de uma ana, embora à primeira vista ela diga com grande determinação: não, não vou lhe dar.
Meu pai a comprou para mim. Assim também, para uma criança, todas as pessoas são iguais. Não tem noção de alto ou baixo com relação às pessoas. Não faz distinção de casta. Se a mãe lhe diz que um determinado homem deve ser considerado seu irmão mais velho, a criança comerá do mesmo prato que ele, embora ele possa pertencer a uma casta inferior como a dos ferreiros. A criança não conhece o ódio, nem sabe distinguir o que é santo ou não. Mesmo depois de ter alcançado o samadhi, alguns retêm o ego servo ou o ego devoto. O Bhakta mantém esta consciência do eu e diz: ó Deus, tu és o amo e eu, teu servo. Tu és o Senhor e eu, teu devoto. Sente-se dessa maneira, que mesmo depois da realização de Deus, este eu não fica completamente apagado. Novamente, pela prática constante desse tipo de consciência do eu, atinge-se por fim, Deus. A isto chama-se Bhakti Yoga. Pode-se atingir o conhecimento de Brahman, também, seguindo o caminho da Bhakti. Deus é todo-poderoso, ele pode dar a seu devoto, Brahmajnana, se assim o desejar, mas em geral o devoto não procura o conhecimento do absoluto. Ao contrário, está consciente que Deus é o Senhor e ele, o servo, e que Deus é a mãe divina e ele, seu filho. Vijay. Mas aqueles que discriminam segundo a filosofia Vedanta também o realizam no final, não é? Mestre. Sim, pode-se alcançá-lo seguindo o caminho da discriminação. Isto se chama Jnana Yoga. Trata-se, contudo, de um caminho muito difícil. Já lhes falei dos 7 planos de consciência. Ao atingir o último plano, a mente entra em Samadhi. Se um homem adquirir o firme conhecimento de que só Brahman é real e o mundo ilusório, então sua mente funde-se em Samadhi, mas no Kali Yuga a vida de um homem depende inteiramente da comida. Como pode ter consciência que apenas Brahman é real e o mundo ilusório? No Kali Yuga é difícil ter o sentimento de que eu não sou o corpo, não sou a mente, não sou os 24 princípios cósmicos. Estou além do prazer e da dor. Estou acima da doença e sofrimento, velhice e morte. Por mais que se raciocine e argumente, o sentimento de que o corpo é idêntico com a alma, de uma certa forma, surgirá de um lugar inesperado. Pode-se cortar a árvore pau até o chão e pensar que ela morreu, mas na manhã seguinte um novo broto surgirá do pedaço morto. Não se pode livrar-se dessa identificação com o corpo. Portanto, o caminho da Bhakti é o mais adequado para as pessoas do Kali Yuga. É um caminho fácil. E, não quero me tornar açúcar, quero saboreá-lo. Jamais me sinto dizendo, sou Brahman. Digo, tu és meu Senhor, sou teu servo. É melhor fazer a mente subir e descer entre o 5º e o 6º planos, como um barco correndo entre 2 pontos. Não quero ir além do 6º plano e manter a mente por muito tempo no 7º. Meu desejo é cantar o nome e as glórias de Deus. É muito bom olhar Deus como o Senhor e a si próprio como seu servo. Além do mais, veja, as pessoas falam que as ondas pertencem ao Ganges. Mas ninguém diz que o Ganges pertence às ondas. O sentimento de eu sou ele não é total. O homem que alimenta essa ideia, considerando o corpo como o ser, causa a si próprio muito dano. Não pode ir em frente na vida espiritual, ele mesmo se arrasta para baixo. Engana a si mesmo, bem como aos outros. Não pode entender seu próprio estado mental. Mas não é qualquer tipo de Bhakti que habilita um homem a realizar Deus. Não se pode realizar Deus sem Prema Bhakti. Outro nome para Prema Bhakti é Raga Bhakti. Deus não pode ser realizado sem amor e anelo. A não ser que uma pessoa tenha aprendido a amar a Deus, não pode realizá-lo. Há uma outra espécie de Bhakti, conhecida como Vaidhi Bhakti, de acordo com a qual deve-se repetir o nome de Deus um número determinado de vezes, jejuar, fazer peregrinações, adorar a Deus com oferendas prescritas, fazer sacrifícios etc. Continuando com tais práticas por um longo período, gradualmente obtém-se Raga Bhakti. Deus não pode ser realizado até que se obtenha Raga Bhakti. Deve-se amar a Deus. Para se realizar Deus deve-se ficar completamente livre de mundanismo e direcionar a mente integralmente para Ele. Mas alguns adquirem Raga Bhakti diretamente. É inata neles. Eles a possuem desde a infância, desde a mais tenra idade choram por Deus. Um exemplo de tal Bhakti é encontrada em Prahlada. Vaidhi Bhakti é como abanar-se com um leque, fazendo vento.
Uma pessoa tem necessidade de tal leque para produzir vento. Pratica japa, austeridades e jejum para obter o amor de Deus. Entretanto, abandona o leque assim que a brisa do sul sopra. Atividades como japa e austeridades caem espontaneamente se a pessoa sente amor e apego a Deus. Quem continuará a fazer as cerimônias prescritas nas Escrituras, quando ficar louco de amor por Deus? Devoção a Deus é considerada verde enquanto não se transforma em amor a Deus, mas torna-se madura quando se transforma nesse tipo de amor. Um homem com bhakti verde não pode assimilar conversas espirituais em instrução, mas quem tem bhakti madura, sim. A imagem que cai numa chapa fotográfica coberta por uma película preta é fixada. Por outro lado, milhares de imagens podem se refletir no vidro puro, mas nenhuma delas será fixada. Mesmo que o objeto se desloque, o vidro permanece como antes. Não se pode assimilar instrução espiritual a não ser que já tenha desenvolvido amor a Deus. Vijay. É bhakti suficiente para se atingir Deus, para se ter sua visão. Mestre. Sim, pode-se ver Deus só pela bhakti, mas tem que ser bhakti madura, prema bhakti e raga bhakti. Quando se tem essa bhakti, ama-se a Deus como uma mãe ama o filho a mãe, ou a esposa, o marido. Quando se tem esse amor e apego a Deus, não se sente atraído pela maia de esposa, filhos, parentes e amigos. Mantém-se apenas com paixão por eles. Para uma tal pessoa, o mundo parece uma terra estranha, um lugar onde ela somente tem obrigações a cumprir. É como um homem que reside no interior, mas vem a Calcutá a negócios, tem que alugar uma casa por causa das suas obrigações. Quando alguém desenvolve amor a Deus, desapega-se do mundo e da sabedoria mundana. Não se pode ver Deus se houver o menor traço de mundanismo. Os fósforos, quando úmidos, não emitem fogo, mesmo que se risque 1000 deles contra a caixa. Você somente desperdiça uma pilha deles. Uma pessoa mergulhada no mundanismo é como um desses fósforos úmidos. Uma vez Radha disse às suas amigas, que via Krishna em todos os lugares tanto no interior como no exterior. Elas responderam-lhe, como, nós não o vemos de forma alguma. Você está delirando. Radha disse, amigas, ponham em seus olhos o colírio do amor divino e vocês o verão. A Vijay, uma canção de seu Brahmo Samaj diz, ó Senhor, por acaso, é possível conhecer-te sem amor, por mais que se faça adoração e sacrifício? Se um devoto uma vez sentir apego e amor extasiante por Deus, essa devoção madura e anelo, verá Deus em ambos os aspectos, com e sem forma. Vijay. Como podemos ver Deus? Mestre. Não se pode ver Deus sem pureza de coração. Devido ao apego à mulher e ouro, a mente torna-se turva, como se estivesse coberta de sujeira. Um ímã não pode atrair a agulha se ela estiver coberta de lama. Lave a lama e o ímã a atrairá. Assim também, a sujeira da mente pode ser lavada com as lágrimas de nossos olhos. Esta mancha pode ser removida se uma pessoa chorar lágrimas de arrependimento e disser, ó Deus, jamais farei novamente tal coisa. Portanto, Deus é semelhante ao ímã. Atrai para si a mente, que é como uma agulha. Um devoto então, entra em Samadhi e obtém a visão de Deus. Pode-se tentar milhares de vezes, mas nada pode ser obtido sem a graça divina. Não se pode ver Deus sem sua graça. É fácil se conseguir a graça de Deus. Deve-se renunciar completamente ao egoísmo, mas não se pode ver Deus enquanto se sente que sou eu o que faz. Suponhamos que, numa família, uma pessoa seja encarregada da despensa e alguém pergunta ao dono, Senhor, pode me dar algo da despensa? Ele responde-lhe, já há alguém encarregado. O que posso fazer lá? Deus não se revela facilmente no coração daquele que se considera seu próprio Senhor, mas ele pode ser visto no momento em que sua graça desce. Ele é o sol do conhecimento. Um simples raio seu iluminou o mundo com a luz do conhecimento. É assim que nos tornamos capazes de nos ver mutuamente e adquirir um conhecimento variado. Só se pode ver Deus se ele virar sua luz contra a sua própria face. Um policial faz a ronda noturna com uma lanterna na mão. Ninguém vê seu rosto, mas com a ajuda daquela luz o policial vê todo mundo e as pessoas também podem ver-se entre si. Se alguém quer vê-lo, tem que lhe pedir.
Senhor, por favor, vire a luz contra seu rosto. Deixe-me vê-lo. Assim também, deve-se orar a Deus. Ó Senhor, sê misericordioso e vira a luz do conhecimento para ti, para que eu possa ver teu rosto. Uma casa sem luz indica pobreza. Devemos acender a luz do conhecimento no nosso coração. Como está dito numa canção, acendendo a luz do conhecimento na câmara do teu coração. Contempla o rosto da mãe, personificação de Brahman. Como Vijaya havia trazido seu remédio com ele, o mestre pediu a um devoto para lhe dar um pouco d'água. Ele era, na verdade, uma fonte de compaixão infinita. Havia conseguido uma passagem para Vijay, no barco, uma vez que ele era muito pobre para pagá-la. Vijay, Balaram, M e outros devotos dirigiram-se de barco para Calcutá. Segunda-feira, 1º de janeiro de 1883. Às 8 horas da manhã, Sri Ramakrishna estava sentado numa esteira no chão do seu quarto em Dakshinesvar. Como estava um dia frio, cobriu-se com um chale de moleskin. Prankrishna e M estavam sentados defronte dele. Rakal também estava presente. Prankrishna era um alto funcionário do governo e vivia em Calcutá. Uma vez que não tivera filhos no primeiro casamento, com a permissão da esposa, casara-se pela segunda vez. Com a segunda esposa teve um filho. Como era corpulento, o mestre, às vezes, chamava-o de o Brahmin gordo. Possuía grande respeito por Sri Ramakrishna. Embora fosse um chefe de família, Prankrishna estudou o Vedanta e dizia: só Brahman é real e o mundo ilusório. Sou ele. O mestre costumava dizer-lhe: no Kali Yuga a vida de um homem depende da comida. O caminho da devoção prescrito por Narada é o melhor para esta época. Um devoto trouxe uma cesta de jilipi para o mestre, que a conservou junto de si. Comendo um pouco dos doces, disse a Prankrishna com um sorriso: olhe, canto o nome da Mãe Divina, por isso consigo todas essas coisas boas para comer. Risada. Mas ela não dá a cabaça ou moranga. Concede o fruto de Amrita, imortalidade, conhecimento, amor, discriminação, renuncia etc. Um menino de 6 ou 7 anos entrou no aposento. O próprio mestre transformou-se numa criança. Tapou a cesta com a mão, como faz o menino para esconder os doces do outro com medo que ele os tire. Em seguida, pôs a cesta de lado. Subitamente o mestre entrou em Samadhi e ficou sentado assim por muito tempo. Seu corpo estava transfigurado, os olhos bem abertos e sem piscar, a respiração apenas perceptível. Depois de um certo tempo, deu um longo suspiro, mostrando seu retorno ao mundo dos sentidos. Mestre, a Prankrishna, minha Mãe Divina não é apenas sem forma. Possui formas também. Pode-se ver suas formas. Pode-se admirar sua incomparável beleza por meio do sentimento e amor. A Mãe revela-se aos seus devotos em diferentes formas. Eu a vi ontem. Vestia uma roupa ocre sem costura e conversou comigo. Outro dia ela me apareceu como uma menina muçulmana de 6 ou 7 anos. Tinha um tilak na testa e estava nua. Andava a meu lado, gracejando e pulando. Na casa de Vidai tive a visão de Gauranga. Usava uma roupa bordada de preto. Aladari costuma dizer que Deus está além de ser e não ser. Falei com a mãe sobre isto e perguntei-lhe: então a forma divina é uma ilusão? A Mãe Divina apareceu-me sob a forma da mãe de Rati e disse-me: permaneça em Bhava. Repeti isto a Aladari. De vez em quando esqueço-me de sua ordem e sofro. Uma vez quebrei os dentes porque não permaneci em Bhava. Assim ficarei em Bhava, a não ser que receba uma revelação do céu ou tenha uma experiência direta que me indique o contrário. Seguirei o caminho do amor. O que você me diz? Prankrishna: sim, senhor. Mestre: mas por que lhe pergunto a respeito disto? Há alguém dentro de mim que faz todas essas coisas por meu intermédio. Às vezes costumava ficar em estado divino e não experimentava paz de espírito a não ser que estivesse sendo adorado. Sou a máquina e Deus, o operador. Ajo como ele me faz agir, falo como ele me faz falar. Mantenha sua jangada, diz Ramprasad, flutuando no mar da vida. Sendo levada para cima na maré alta, descendo com a baixa. É como uma folha caída ao sabor de uma ventania. Às vezes é jogada num lugar bom,
às vezes no esgoto, de acordo com a direção do vento. Como disse o tecelão da história, o roubo foi cometido pela vontade de Rama, fui preso pela vontade de Rama e também, pela vontade de Rama, fui posto em liberdade. Uma vez Hanuman disse a Rama: ó Rama, refugiei-me em ti. Abençoa-me para que eu tenha pura devoção por teus pés de lótus e para que eu não possa ser apanhado na magia de tua maia que enfeitiça o mundo. Uma vez uma rã moribunda disse a Rama: ó Rama, quando engolida por uma cobra, grito por tua proteção, mas agora, estou próxima da morte, ferida por tua flecha. Por esta razão, estou calada. Costumava ver Deus diretamente com esses olhos, tal como estou vendo vocês. Agora tenho visões divinas em transe. Depois de realizar Deus, um homem torna-se como criança. Uma pessoa adquire a natureza do objeto sobre o qual medita. A natureza de Deus é como a de uma criança. Assim como ela constrói uma casa de brinquedo e logo em seguida a derruba, Deus age enquanto cria, preserva e destrói o universo. Além disso, assim como uma criança não está sob controle de nenhuma guna, Deus está além dos 3 gunas, sattva, rajas e tamas. É por isso que os paramahansas têm a seu lado 5 a 10 crianças para que possam assumir sua natureza. Sentado no chão do quarto, estava um jovem de Agarpara, de mais ou menos 22 anos. Sempre que ia ao templo, puxava o mestre para um canto com um sinal e falava sussurrando seus pensamentos. Era um recém-chegado. Naquele dia estava sentado no chão, perto do mestre. Mestre, ao jovem, um homem pode mudar sua natureza, imitando o caráter de outro. Pode se livrar de uma paixão, como a luxúria, assumindo o estado feminino. Gradualmente vai agindo exatamente como uma mulher. Reparei que, os homens que fazem papéis femininos no teatro, falam como mulheres e escovam os dentes como elas, enquanto tomam banho. Volte novamente na terça-feira ou sábado. Apran Krishna, Brahman e Shakti são inseparáveis. A não ser que aceite Shakti, você achará que todo o universo é irreal, eu, você, a casa, os edifícios e a família. O mundo mantém-se sólido porque a energia primordial está por trás dele. Se não houver um ponto de sustentação, nenhuma armação poderá ser feita e sem armação, não poderá fazer uma imagem bela de Durga. Sem abandonar o mundanismo, o homem não pode despertar a consciência espiritual, nem realizar Deus. Será apenas um hipócrita, enquanto tiver o menor desejo mundano. Deus não pode ser realizado sem pureza. Acalente amor dentro do coração, abandone a astúcia e a fraude. Por meio do serviço, adoração, ausência de egoísmo, alcança a visão abençoada de Rama. Mesmo aqueles que estão empenhados em atividades mundanas, como trabalho no escritório ou negócios, devem agarrar-se à verdade. Só a veracidade é a disciplina espiritual no Kali Yuga. Pran Krishna. Sim, Senhor. Está escrito no Manirvana Tantra. Ó deusa, esta religião ordena uma pessoa a ser veraz, autocontrolada, devotada ao bem-estar dos outros, calma e misericordiosa. Sri Ramakrishna estava sentado no sofá pequeno em êxtase, olhando para Rakal. Subitamente foi tomado por um terno sentimento de amor em relação ao jovem discípulo e filho espiritual. Logo entrou em Samadhi. Os devotos ficaram mudos, olhando para o mestre maravilhados. Retomando a consciência parcial, o mestre disse: porque meu sentimento espiritual inflama-se à vista de Rakal. Quanto mais vocês avançam em direção a Deus, menos vocês veem suas glórias e grandezas. O aspirante primeiro tem a visão da deusa com 10 braços. Há uma grande exibição de poder naquela imagem. A visão seguinte é a da divindade com 2 braços. Já não há mais 10 braços segurando diversas armas. Depois o aspirante tem a visão de Gopala no qual não há qualquer sinal de poder. É a forma de uma suave criança. Além dessas há também outras visões. O aspirante, então, vê somente luz. Raciocínio e discriminação desaparecem depois de atingir Deus e estar em comunhão com Ele em Samadhi. Por quanto tempo um homem raciocina e discrimina? Enquanto estiver consciente da multiplicidade dos seres encarnados, do eu e você. Torna-se silencioso quando está plenamente consciente da unidade. Este foi o caso com Trailanga Swami.
já observou uma festa dada pelos Brahmins. No início há um grande burburinho, mas o barulho diminui à medida que o estômago das pessoas se torna cada vez mais cheio. Quando a última rodada de coalhada e doces é servida, ouve-se somente o som sup, sup, enquanto juntam a coalhada na mão. Não se ouve mais nada. Em seguida é o estágio do sono, samadhi. Não há mais barulho alto. A.M. e Prankrishna. Muitas pessoas falam de Brahmajnana, mas suas mentes estão sempre preocupadas com coisas inferiores. Casas, construções, dinheiro, nome e prazeres dos sentidos. Enquanto se fica ao pé do monumento, vocês veem cavalos, carruagens, ingleses e inglesas, mas quando subir no topo, verão o céu e o oceano estendendo-se até o infinito. Aí não se vê as construções, carruagens, cavalos ou homens. Parecem formigas. Todas as coisas como apego ao mundo e entusiasmo por mulher e ouro desaparecem ao se alcançar o conhecimento de Brahman. Segue-se o cessar de todas as paixões. Ao se queimar uma tora grande de madeira, há um barulho crepitante e vê-se a chama, mas quando acaba de queimar, restam somente cinzas, não se ouve mais nada. A sede desaparece com a destruição do apego. Finalmente vem a paz. Quanto mais perto se aproximarem de Deus, mais sentirão paz. Paz, 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 suprema paz. Quanto mais próximos estiverem do Ganges, mais sentirão o seu frescor. Vocês se sentirão completamente confortados ao mergulharem no rio. Mas o universo com seus seres criados e os 24 princípios cósmicos existem porque Deus existe. Nada restará se Deus for eliminado. O número aumenta se você acrescentar muitos zeros depois do 1, mas esses zeros não têm valor se não houver o número 1. O mestre continuou. Há alguns que descem, por assim dizer, depois de terem atingido o conhecimento de Brahman, depois do Samadhi, e retêm o ego do conhecimento ou o ego da devoção, como há pessoas que, por sua espontânea vontade, permanecem no mercado depois que fechou. Esse foi o caso de sábios como Narada. Conservaram o ego da devoção com o intuito de ensinar os homens. Shankaracharya conservou o ego do conhecimento com esse mesmo propósito. Deus não pode ser realizado enquanto houver o mais leve apego às coisas do mundo. Uma linha não pode passar pelo buraco da agulha, se houver o menor fiapo se levantar. A raiva e a luxúria do homem que realizou Deus são apenas aparentes. É como um cordão queimado. Parece um cordão, mas a um simples sopro, desaparece. Deus é realizado logo que a mente se torna livre de apego. O que quer que surja na mente pura, é a voz de Deus. O que é a mente pura é também, Buddhi puro e também, Atman puro, porque não há nada puro a não ser Deus, mas para se realizar Deus, tem-se que ir além de Dharma e Adharma. O mestre cantou com a voz melodiosa. Venha, vamos dar uma volta, ô mente, até Kali, a árvore que realiza todos os desejos. E nela colha os 4 frutos da vida. Sri Ramakrishna foi para a varanda sudeste de seu quarto onde se sentou. Prankrishna e outros devotos acompanharam-no. Asra também estava sentado. O mestre disse a Prankrishna com um sorriso: Asra não é um homem para ser enganado. Se alguém encontra o grande Darga aqui, então Asra é o Darga menor. A essas palavras do mestre todos riram. Um certo senhor, chamado Navakumer, veio até a porta onde permaneceu de pé. À vista dos devotos, retirou-se imediatamente. Oh! Egoísmo encarnado! Observou Sri Ramakrishna. Mais ou menos às 9:30 da manhã, Prankrishna despediu-se do mestre. Logo depois, um cantor entoou algumas canções devocionais com acompanhamento de um instrumento de corda. O mestre estava ouvindo as canções quando Kedar Chatterjee, um devoto chefe de família, entrou no aposento, trajando o uniforme. Era um homem de temperamento devocional que possuía a atitude das gopis de Vrindavan. Palavras sobre Deus o faziam chorar. A visão de Kedar despertou na mente do mestre o episódio de Vrindavan na vida de Sri Krishna. Intoxicado pelo amor divino, o mestre ficou em pé e cantou, dirigindo-se a Kedar: Diga-me, amiga, onde está o bosque? Onde Krishna, meu bem-amado, mora? Se perfume me alcança mesmo, mas estou cansado e não posso andar mais.
Sri Ramakrishna adotou a atitude de Sri Radha para com Krishna, e entrou em samadhi profundo, enquanto cantava. Permaneceu em pé, imóvel como a figura no quadro, com lágrimas de alegria, rolando pelas faces. Kedar ajoelhou-se diante do mestre. Tocando seus pés, cantou um hino. Adoramos a consciência de Brahman no lótus do coração, o indiferenciado, que é adorado por Ari, Ara e Brahma, que é atingido pelos yogis nas profundezas de sua meditação, o destruidor do medo de nascimento e morte, a essência do conhecimento e verdade, a semente primordial do mundo. Depois de um certo tempo, o mestre recobrou a consciência do mundo relativo. Logo depois Kedar despediu-se e voltou para o escritório em Calcutá. Ao meio-dia Ranlal trouxe para o mestre uma bandeja de comida que havia sido oferecida no templo de Kali. Como uma criança, comeu um pouquinho de tudo. Mais tarde, ao entardecer, muitos devotos marvaris entraram no quarto do mestre, onde Rakal e M também estavam sentados. Um devoto marvari: Senhor, qual é o caminho? Mestre: há dois caminhos. Um é o da discriminação, o outro, do amor. A discriminação significa conhecer a diferença entre o real e o irreal. Somente Deus é a substância real e permanente. Tudo o mais é ilusório e transitório. Só o mágico é real. Sua magia é ilusória. Isto é discriminação. Discriminação e renúncia. Discriminação significa conhecer a diferença entre o real e o irreal. Renuncia é o desapego pelas coisas do mundo. Não se pode conquistá-las de uma hora para outra. Devemos praticá-las diariamente. Deve-se renunciar à mulher e ouro mentalmente, no começo. Depois, pela vontade de Deus, pode-se renunciar a ambas, mental e externamente. É impossível pedir às pessoas de Calcutá para renunciar a tudo por amor de Deus. Devemos dizer-lhes para renunciar mentalmente. Pela disciplinada prática constante, chega-se ao desapego de mulher e ouro. É o que o Gita diz. Pela prática adquire-se um poder mental incomum. Então uma pessoa não acha difícil subjugar os órgãos dos sentidos e trazer a raiva, luxúria e similares sob controle. Esta pessoa comporta-se como uma tartaruga que, uma vez tenha recolhido as patas, não mais as coloca para fora. Não se consegue que elas ponham suas patas para fora de novo, ainda que seja cortada em pedaços com um machado. Devoto Marvari: reverenciado Senhor, o Senhor mencionou dois caminhos. Qual e o outro? Mestre: o caminho da Bhakti ou do amor fervoroso por Deus. Chore por Deus na solidão, com a alma desassossegada e peça-lhe que ele se revele a você. Implore a sua mãe Shyama, com súplica verdadeira, humilde. Como pode ela afastar-se de você? Devoto Marvari: Senhor, qual o significado do culto do Deus pessoal? E a do Deus em forma ou atributos? Mestre: assim como você se recorda do seu pai através de sua fotografia, da mesma maneira o culto da imagem revela, num lampejo, a natureza da realidade. Você sabe o que é Deus em forma. Como borbulhas emergindo numa expansão d'água, as diversas formas divinas são vistas elevando-se do grande caixa de consciência. A encarnação de Deus é uma dessas formas. A energia primordial brinca, por assim dizer, através das atividades de uma encarnação divina. O que há em simples erudição? Deus pode ser realizado, chamando-o com um coração ansioso. Não há necessidade de se conhecer muitas coisas. Aquele que é um acharya tem que saber diversas coisas. Necessita-se de uma espada e de um escudo para matar os outros, mas para se matar, uma agulha ou um cortador de unhas são suficientes. Uma pessoa por fim descobre Deus, tentando conhecer quem este eu é. É este eu a carne, os ossos, o sangue ou a medula? É a mente ou o buddhi? Assim analisando, você compreende, afinal, que não é nenhuma dessas coisas. Esse processo é chamado neti, isto não, isto não. Ninguém pode nem compreender nem tocar o Atman. É sem qualidades ou atributos. Mas de acordo com o caminho da devoção, Deus tem atributos. Para um devoto, Krishna é espírito, sua morada é espírito e tudo a seu respeito é espírito. Os devotos Marvari saudaram o mestre e despediram-se. Com o anoitecer, Sri Ramakrishna saiu para ver o rio sagrado. Um lampião foi aceso em seu quarto.
O mestre cantou o sagrado nome da Mãe Divina e meditou nela. O culto da tarde começou em diversos templos. O som dos gongos, flutuando no ar, misturava-se com a voz murmurante do rio. Paz e bênção reinavam em todos os lugares. 1. Shava Sadhana, prática religiosa, descrita nos Tantras, em que o aspirante utiliza um shava ou cadáver como assento para meditar. 2. 1300 nedas, literalmente cabeças raspadas. Entre os devotos Vaishnavas, aqueles que renunciam ao mundo e raspam a cabeça. 3. 1200 nedis, monjas Vaishnavas. 4. Raga Bhakti, amor supremo que torna uma pessoa apegada a Deus. 5. Película para foto, nitrato de prata. 6. Referência à lanterna do policial que faz a ronda noturna, que tem vidros escuros nas 3 faces. 7. Bhava, um estado de exaltação rara, quando o devoto, depois de realizar o absoluto, permanece na fronteira entre o absoluto e o relativo. Neste estado ele vê que tanto o absoluto como o relativo, como 2 aspectos da divindade, são reais. 8. Deusa com 10 braços, alusão a Durga. 9. Trailanga Swami, um notável monge de Benares que o mestre encontrou uma vez. O Swami observava voto de silêncio. 10. Enquanto se fica ao pé do monumento, uma referência ao Sterlone Monument. 11. Darga, referindo-se a si mesmo,